Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa primeira aula deste módulo tratando sobre o artigo, especificamente entrando em outras categorias. No último módulo tratamos sobre o artigo, especificamente sobre o artigo por excelência, né? Foi um dos últimos assuntos que nós tratamos ali. Explicamos tudo o que se tratava com relação ao artigo por excelência e agora nós vamos entrar em um novo módulo tratando ainda sobre o artigo, agora tratando sobre o artigo individualizante ainda, mas especificamente com relação ao monádico, certo? Esse nome estranho aí, né, monádico, o que deve ser, né? Monádico, basicamente, é difícil um pouco traduzir assim pelo nome, então a gente acabou transferindo o termo técnico do inglês monadic para monádico, como você vê aqui. E basicamente o monádico ele tem a ver com algo que é de um só tipo, certo? Aliás, que é o único de um tipo, ou único de uma espécie, ou único de uma categoria. A gente vai falar mais sobre isso e vai ser bem interessante a gente poder trabalhar esse assunto, porque ele diz respeito a uma, vamos dizer assim, uma parte do artigo que é bem importante, que é justamente essa parte individualizante que a gente já tem colocado, né? Quando o artigo ele serve para individualizar um certo aspecto, um certo substantivo, enfim. Então, vamos tratar sobre isso e começando aqui, a gente sempre, antes de falar muito sobre essa parte conceitual, eu sempre prefiro tratar de uma forma mais extensa de uma forma mais prática, né? Mostrando primeiro o texto e como isso funciona em um texto de verdade e depois a gente mostrar a conceituação e tudo isso, certo? Isso inclusive é um recurso didático importante para que a gente sempre trabalhe a partir da indução, certo? O que é a indução? É o método indutivo, ou seja, eu quero que você chegue à conclusão daquilo que eu estou passando para você, não da conclusão para o que é específico, mas do que é específico, você primeiro observar para depois concluir algo. Enfim, como falei, indução é partir do particular para o geral. Algumas vezes a gente precisa apresentar algumas conceituações e depois explicar como funciona, mas o quanto mais a gente puder ser indutivo naquilo que a gente ensina, melhor, porque aí o aluno se percebe concluindo junto com a gente, não simplesmente tendo que memorizar ou simplesmente aceitar alguns conceitos que a ele foram apresentados. Enfim, já tenho falado sobre isso e agora eu quero tocar aqui nesse texto aqui, vamos lê-lo inicialmente. Alá en keinas tais hemerais metaten flipsin keinen ho helios scotis fesetai kai heselene u docei to fengos autes. E o texto aqui é: mais naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Então vamos aqui traduzi-lo palavra por palavra. Alá é o nosso mas. Enekeinas tais hemerais, como você já deve saber, enekeinas é um pronome demonstrativo aí, aqueles, então naqueles, tais hemerais, naqueles dias. Está no dativo exatamente porque o nossa preposição aqui, ela requer algo no dativo. Mais uma preposição, metá, que ela pode significar com e pode significar também depois de ou após, né? Então, da onde vem a nossa palavra da filosofia, metafísica, né? A metafísica vem da palavra metá, que é justamente depois de, após de. Então, que vai além da física, certo? Além do que é físico. Então, metá com acusativo, neste caso, vai significar exatamente esse além de, depois de. Então, metaten, depois de, metaten flipsin, certo? Então, depois da tribulação,
Ekeinen é aquela, né? Então, mais uma vez, ele está se referindo a essa tribulação. Na Almeida Revista e Corrigida tem depois daquela aflição ou daquela tribulação, enfim. Não, na Almeida Revista e Corrigida é depois daquela tribulação. A diferença é que a Almeida Revista e Corrigida traduziu como o Ekeinen aqui como a Almeida Revista e Corrigida traduziu como um pronome demonstrativo, e aqui no caso após a referida, né, metá, após a referida tribulação, isso aqui é a Almeida Revista e Atualizada, ela acabou traduzindo como algo mais, vamos dizer assim, de um pronome mais relativo, né, se relacionando àquilo que já foi dito antes. Enfim, Thlipsin, uma palavra interessante também para a gente analisar, ela aparece no Novo Testamento algumas vezes, na verdade ela aparece 45 vezes, então ela pode significar, entre outras coisas, ela pode significar opressão, aflição, tribulação, certo? Alguns textos que vão falar sobre isso, né? Dificuldade, difíceis circunstâncias, por exemplo. Inclusive, a gente pode lembrar de Filipenses 1,17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação, ou seja, dificuldades às minhas cadeias, né? Paulo está falando ali do que as pessoas estavam querendo causar problemas, dificuldades, porque no meio de muitos sofrimentos, né? Então, isso é 2 Coríntios 2,4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Esse é o texto de 2 Coríntios 2,4, então no meio de muitos sofrimentos, né, dificuldades, a palavra aí traduzida por sofrimentos é a mesma palavra aqui para Thlipsin, certo? Mateus 24:9, então sereis atribulados e vos matarão, né? Então esse atribulados aí também é a ideia do verbo, né? Justamente, aliás, é a ideia da palavra que está sendo colocada, certo? Entre outras palavras, a gente podia chamar atenção aqui, Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo, né? Então, aflições também é uma palavra interessante aí de Colossenses 1:24, inclusive um texto bem complexo, né? Completar o que resta, preencher o que resta das aflições de Cristo. E a palavra lá para aflições de Cristo é essa mesma palavra com a qual a gente está tratando aqui, a palavra thlipsis, certo? Thlipsis, ela está aqui diferente porque justamente ela está no acusativo, mas ela é uma palavra thlipsis, certo? Lá de Colossenses 1:24. Enfim, a gente poderia falar de outros textos aqui, mas a princípio podemos ficar com esses para a gente entender o que significa essa tribulação aí da qual Marcos está falando. Então, ele depois da referida tribulação, depois dessa tribulação que a gente já falou, como se ele estivesse colocando dentro desse ponto aí. E aí nós temos aqui Helios, desculpe aqui, né? Thlipsin, tribulação. Então, Helios, o sol, Skotis Thesetai, escurecerá. Skotos tem a ver com escuridão, e aqui a gente tem o verbo, né? Skotis Thesetai, Skotis Thesetai, que é também interessante a gente poder pensar sobre isso, certo? Então, Skotis Thesetai, a lua, né? Vamos aqui, cai Re Selene, ou seja, a lua, o Docei, certo? Não dará, To Fembos, né? Claridade
altez, a sua claridade, certo? A sua claridade. Muito bem. Duas palavras importantes aqui para esse texto que a gente está tratando são as palavras helios, aqui helios, kai re selene. A palavra selene, como você percebe aí, o selene, ela é a palavra que significa lua, certo? Então, o céu e a lua. Bom, tratamos sobre isso. Achei interessante esse verbo skotizomai, e ele aparece algumas vezes no Novo Testamento. Interessantemente aqui em Marcos 24, 29. Aliás, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, basicamente, né, se tornar escuro, escurecer, enfim, é essa ideia que a gente tem em mente aqui com esse verbo skotizomai, certo? Agora, Romanos 1, 21, porquanto não, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes, certo? Exatamente, obscurecendo-lhes o coração insensato. Texto aqui de Romanos 1, 21. Obscurecendo-lhes o coração deles ficou escuro, né? Eles não podiam ver. Essa ideia que está sendo colocada aí. Então, Romanos 1, 21 traz uma ideia um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais metafórica do que está sendo colocado, né? Um coração que foi escurecido, que se tornou cheio de trevas no entendimento. E aqui estamos falando de uma perspectiva mais literal. Mas, enfim, era um outro texto, um outro verbo que eu queria chamar sua atenção, skotizomai, certo? Muito bem. Ho helios kai re selene. É interessante aqui a gente falar sobre o artigo, né? Que é justamente o que a gente tem, para o que a gente tem chamado a atenção aqui. Então a gente tem ho helios kai re selene. Ho helios kai re selene. O sol e a lua. E a pergunta que eu faço diante disso é: quantos sóis, vamos dizer assim, existem? Bom, quando o autor utiliza o sol e a lua, não é que ele está dizendo aqui que ele usa o artigo aí dizendo o sol e a lua como se houvesse outros sóis ou outras luas, vamos dizer assim, para o leitor dessa carta, né? Aliás, para o leitor do Evangelho, o leitor primeiro do Evangelho, ele ia entender que ele está falando do único Sol e da única Lua. Quando se fala o Sol e a Lua, não é que há outros e este é o melhor Sol que existe e esta é a melhor Lua que existe. Não, só existe um tipo de Sol e um tipo de Lua para o leitor lá do Novo Testamento. É óbvio que nas pesquisas da astronomia e tal, você sabe que há outras luas e outros sóis, né? Outras galáxias, enfim. Mas, para o leitor, e quando se fala do Sol, ele pensa assim, no único Sol que existe na mente dele, certo? E aí, neste caso, esse artigo é chamado, então, de monádico, certo? Monádico. Por quê? Porque ele apresenta o substantivo que ele apresenta é o único de uma classe, é o único de uma categoria, o único de uma espécie, vamos dizer assim. Então, o Sol, para o leitor do Novo Testamento, ele só conhece um Sol, por isso ele usa esse artigo, o Sol. O único de um tipo. Por exemplo, a Lua, do mesmo jeito. Ele não imagina que havia outras luas e tal. Para ele, ele imagina a única Lua que existe. Ou seja, na categoria de luas, vamos dizer assim, só existe essa. Ela é a categoria em si mesma, enfim. Então, essa ideia aqui de Sol e de Lua, Sol e Lua, esse artigo aqui que eles carregam, no grego também, eles carregam porque eles são únicos de um tipo.
certo? Eles são únicos de um tipo, ou seja, eles são únicos de uma só espécie, ou até melhor dizendo, eles são a espécie sozinha, vamos dizer assim, eles são a própria espécie. Enfim, estou salientando tudo isso aqui para que a gente não esqueça a importância de entender esse artigo, né? Cada artigo, a função de cada artigo. Então, eles são únicos de um tipo, ok? Muito bem, com isso em mente, agora a gente pode olhar um pouquinho mais para a conceituação, que é o nosso próximo assunto aqui. Vamos lá. Ho helios, scotis thesetai, kai he selene udosei to fengos autes, né? Ou seja, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Eu achei interessante esse fengos aqui, a luz, né? Uma palavra bem rara, ela aparece só 2 vezes no Novo Testamento. A outra vez que ele aparece é em Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, foi traduzido em Mateus 24, num texto semelhante a esse. Muito bem. Enfim, voltando para a história aqui dos artigos. O artigo é frequentemente usado para identificar substantivos monádicos ou, como já coloquei, únicos de uma categoria. Então lembre-se disso, eles são únicos de uma categoria. É isso que a gente quer chamar a sua atenção. Eles são únicos de uma só categoria. Quais seriam os exemplos para isso? Os únicos de uma só categoria. Os únicos ou a categoria em si mesma, certo? Quais outros exemplos a gente teria para utilizar esse tipo de artigo, né? Alguns exemplos são, por exemplo, o diabo, certo? A gente vai, inclusive, ter uma discussão em um dos nossos versículos aqui sobre essa questão do diabo e como esse artigo, né, apresentado a esse anjo caído, né, ao inimigo de Deus, enfim, como esse artigo pode ser trabalhado, inclusive uma versão da escritura, uma das versões de traduções que a gente tem uma certa dificuldade na forma como utiliza o artigo relacionado ao diabo, e a gente vai ver como isso traz diferença realmente. Isso tem a ver com a questão de monádico ou por excelência. A gente vai vendo com isso que essa discussão sobre artigo, ela não é somente uma discussão gramatical, né? Ela é uma discussão exegética, certo? Ela implica na tradução dos textos, em como a gente olha para os textos bíblicos. Um outro exemplo, que é o que eu já trouxe aqui, o sol, né? Basicamente, ho helios, é único de um só tipo, e o Cristo também, né? O Messias, o Cristo, só há um Cristo, certo? Só há o Cristo, ele é o único de uma categoria nesse sentido. Então, como você percebe aí, o artigo monádico é esse que apresenta um substantivo que é único da sua própria espécie ou único do seu próprio tipo, certo? Ele é frequentemente usado para identificar substantivos assim chamados monádicos, ok? Muito bem. Tendo colocado isso aqui, vamos para um pouco mais de conceituação. A diferença entre o artigo monádico e o artigo por excelência, lembre-se disso, certo? A gente já falou um bocado aqui sobre o artigo por excelência e agora a gente está falando sobre o artigo monádico. E aí você pode ver alguma semelhança entre eles. O artigo monádico e o artigo por excelência, porque o artigo monádico é como se ele apresentasse ali o melhor de todos ou o pior de todos, enfim, o extremo de uma categoria. Já o monádico, ele é uma categoria em si mesmo, ele é o único daquela categoria. Não é que ele é o melhor ou o pior, ou enfim, está no extremo daquela categoria. Ele é a categoria em si mesma. É isso que a gente está colocando aqui. Então a diferença colocada aqui entre o artigo monádico e o artigo por excelência é que o monádico aponta para um objeto único, lembre-se disso. O monádico, ele aponta, né, para um objeto único, não existe outro, né? É único, é exclusivo dessa categoria. Já o artigo por excelência, ele aponta para o extremo, certo? Então existe uma grande diferença entre único
e entre extremo, certo? Único e extremo. Por quê? Porque o único, ele está ali sozinho naquela categoria. O extremo, ele tem alguma, vamos dizer assim, alguma proeminência, né? Porque ele está lá no fim, no extremo daquela categoria. Ele é o superlativo daquela categoria, seja por melhor, seja por pior. Mas o monádico, ele é o único, certo? Então a diferença está aí entre ser único e ser o extremo de uma categoria. O qual é, portanto, aquele que merece o nome mais do que qualquer outro, ou seja, o por excelência, por ele ser o extremo, sendo o melhor, o pior, enfim, ele é como se ele fosse aquele que mais merece, ou até o mesmo único digno de ser chamado daquela forma, ok? Mas o monádico, ele já trabalha de uma forma diferente. Então o artigo por excelência, portanto, tem uma ideia superlativa, certo? É uma ideia superlativa. Por exemplo, o Sol é monádico porque só há um Sol. Ele não é o melhor de muitos sóis, vamos dizer assim, mas o único. Na verdade, ele é uma categoria em si mesmo, né? Uma categoria nele mesmo. Essa é a ideia que está se colocando aqui. Então, eu coloquei esse ponto aqui, mas é importante lembrar mais outros dois elementos. Primeiro, é importante sempre manter em mente o universo do discurso do leitor original. Como assim, professor? O universo do discurso do leitor original. O leitor, lembre-se que o evangelho ele foi escrito, obviamente, para que nós lêssemos e entendêssemos, mas a sua audiência, vamos dizer assim, a sua audiência primeva, né? A sua primeira audiência foram exatamente aqueles leitores do primeiro século. E para os leitores do primeiro século, para aquelas pessoas, só havia um sol, ok? Não havia outros sóis, só havia um. Então não quero dizer com isso que a Bíblia está errada, porque ela fala de um sol e ela não preveu que a astronomia ia descobrir outras galáxias. Não, não é isso. O autor bíblico ele está escrevendo para um público de pessoas dentro da sua cultura, dentro do seu contexto, dentro da sua época. E nesse sentido, não se pode dizer que ele errou porque ele usou um monádico para falar do Sol, porque só há um Sol. Para a perspectiva daquele que está falando e daqueles que estão ouvindo, para aquele século, guardadas suas devidas proporções de conhecimento e invenção, enfim, bom, tudo isso nos faz entender que eles entendiam que só havia um Sol. Isso, obviamente, não indica um erro da escritura. Assim, embora realmente haja mais de um Sol, o leitor do primeiro século não é nem que ele ia pensar assim, há outros sóis e astronomia. Na verdade, ele não pensaria nisso. Não entraria na mente do leitor do primeiro século a possibilidade, a ideia de haver um outro Sol. Para ele é monádico. Quando ele fala o Sol escurecerá, ou seja, é o Sol. Só existe um Sol, só existe esse. Ele é a própria categoria em si mesmo. Ele é o Sol. Pronto, ele não pensa nem em outro Sol para o leitor lá original. Contudo, diante disso aí, o Senhor, por exemplo, ele, embora o Sol, por exemplo, seja monádico para aquelas pessoas, o Senhor é por excelência, certo? Ele não é um artigo monádico, ele é um artigo por excelência. Kyrios, né? Ho Kyrios, o Senhor. Por quê? Porque há muitos senhores. Há o Senhor no sentido do dono do escravo, há o Senhor no sentido do dono de uma terra. Esse é o Senhor, certo? Ele é o Kyrios. Há o Senhor, o Kyrios no sentido do próprio rei. Então o rei era um soberano, a soberania, enfim. A gente fala sobre esse assunto dessa forma, né? Sobre o Kyrios. Então existem outros Kyrioi, né? Os outros senhores. Mas quando se fala o Senhor se referindo a Deus, nós usamos o artigo por excelência. Por quê? O artigo é usado com a palavra para transmitir a ideia de que, de acordo com o ponto de vista do falante, há somente um Senhor, certo? Ou seja, aquele é o único digno de ser chamado de fato de Senhor. Inclusive a gente até usa um S maiúsculo para definir que ele é o Senhor dos senhores, certo? Não é à toa que a gente utiliza o nome Senhor dessa forma, né? Quando a gente está falando de Cristo com um S maiúsculo. Por quê? Porque a gente está dizendo que ele é o Senhor por excelência.
É isso que a gente quer dizer quando a gente acaba usando um S maiúsculo e não um S minúsculo para falar de Senhor, ok? Então paramos aqui nesta aula sobre uma introdução, na verdade, ao artigo monádico. A gente ainda está na amplificação e clarificação. Nas próximas aulas a gente vai continuar abrindo a sua mente, né, os seus conceitos sobre o artigo monádico e depois, posteriormente, vamos colocar as questões mais práticas nas ilustrações. Então é isso, espero que você tenha gostado, que Deus nos abençoe nesta aula e neste módulo também. Valeu!